37. Zacarias capítulo 9, versículo 10 ao 17. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá como um arco, e eu enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício, e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo. Porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens, e o vinho as donzelas. Comentários. Versículo 10 refere-se à batalha do Armagedon, quando o anticristo e seus exércitos serão destruídos, depois da qual o Messias terá domínio sobre toda a terra, e anunciará a paz a todas as nações. É uma maneira de expressar a ideia de domínio universal. Versículo 11. A aliança por meio da qual os presos de Sião escaparam, ou ainda escaparão, é a nova aliança. Não é exatamente mencionado a que presos se referem, mas é provável que sejam aqueles que serão literalmente mantidos como prisioneiros no dia da vinda do Messias. São chamados presos de esperança no versículo 12, e está claro que estarão vivos no momento deste cumprimento, quando Israel for libertado do anticristo e salvo pelo Senhor em seu segundo advento. Versículo 12. Aqui se ordena ao remanescente de Israel que volte à fortaleza, a qual obviamente se refere ao próprio Senhor, que é considerado a fortaleza de seu povo no dia da angústia. Versículo 13. Tanto Judá como Efraim são mencionados como sendo um arco nas mãos de Deus e como uma espada nas mãos de um homem poderoso para ajudar Deus na batalha do Armagedon contra o anticristo, que com seus exércitos em torno de Jerusalém terá tomado a cidade no momento em que Cristo vier à terra para libertar Israel. Se Judá e Efraim forem usados por Deus naquele dia, então ambos serão novamente congregados na Judéia, no momento do cumprimento desta passagem. Portanto, não só Judá, mas também Efraim serão congregados de todas as nações, em número suficiente para combater nesta batalha em prol de sua própria existência. Grécia. Este é um dos inúmeros versículos que predizem a restauração do Império Grego sob o governo do Anticristo, para pelejar contra Israel nos últimos dias. Quando lemos aqui sobre os filhos de Sião sendo levantados contra os filhos da Grécia, devemos entender como uma referência à batalha do Armagedon, quando guerreiros do Império Grego restaurado de Daniel 8 e 11 estarão pelejando contra os filhos de Sião, os israelitas, no segundo advento de Cristo. Nessa batalha, o Senhor literalmente será visto sobre os filhos de Sião. A flecha do Senhor que sairá como relâmpago deve se referir às labaredas de fogo com as quais Cristo e seus anjos virão. O som da trombeta de Deus irá se cumprir literalmente naquele dia. O Senhor dos exércitos defenderá o seu povo e irá salvá-lo. Versículo 15. Eles devorarão e sujeitarão os seus inimigos. Judá ou Israel será o único povo na terra que pelejará contra o anticristo,
juntamente com Cristo e seus exércitos na batalha do Armagedon. 38. Zacarias capítulo 10, versículos 3 ao 5. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Comentários. Versículo 3. As casas de Judá e Efraim são mencionadas novamente, indicando, como em outros versículos, que todas as tribos serão congregadas em sua própria terra, onde cumprirão estas profecias. Judá é mencionada com maior frequência porque é a tribo que governa todo o Israel. Gênesis 49, 10. Na verdade, dela saiu a pedra de esquina, a estaca, o arco de guerra, e o que expulsará todo o opressor. Versículo 4. A Septuaginta diz: dele sairá todo o que expulsa o opressor. A ideia não é a de que todo o opressor sai de Judá, mas daquele que expulsará todo o opressor. Versículo 5. Judá ou Israel naquele dia serão auxiliados de modo sobrenatural na parte que lhes cabe no combate na batalha do Armagedon. Eles pelejarão porque o Senhor estará com eles em pessoa, visivelmente, e essa presença sobrenatural confundirá os cavalos e seus cavaleiros. 39. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias capítulo 12, versículos 4 ao 9. Comentários. Versículo 4. Naquele dia é usado 16 vezes nesta única profecia. Todos os cavalos e cavaleiros dos exércitos do Anticristo. Versículo 5. 4 fatos sobre os governantes de Judá. 1. Eles terão fé em Deus e nos moradores de Jerusalém. 2. Serão como um braseiro ardente no meio da lenha. 3. Serão como um facho de fogo entre gavelas. 4. A direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor. Versículo 7. Primeiramente. Algumas versões traduzem por como a princípio. Versículo 8. O Senhor defenderá pessoalmente os habitantes de Jerusalém quando eles estiverem prestes a ser destruídos. Ele ajudará Israel na terra, protegendo-o e fortalecendo-o na batalha e dando-lhe a assistência dos exércitos celestiais de anjos e santos. Eles serão liderados por Jesus Cristo. O anjo do Senhor diante deles, sem dúvida, refere-se ao próprio Cristo, como líder de todo Israel e dos exércitos celestiais. Versículo 9. Somente a sexta parte dos vastos exércitos das nações no Armagedon será deixada após a batalha.